Vimos então aí a fórmula, né, do fluxo. Fluxo é igual a B vezes A vezes cosseno θ, né? Esta fórmula do fluxo não é a lei de Faraday-Lenz, né? O que é a lei de Faraday-Lenz? Aquela que diz que tem que ocorrer a variação do fluxo para que a gente gere, né, tensão induzida, né, gere energia. O que seria então, formalizando, ó, a lei de Faraday-Lenz, né, vai dizer que a tensão induzida, que a gente usa essa letra aqui, ó, esse Ezinho, é igual a menos dφ dt. Né? O que é isso? Menos, né, é um sinal, a variação de fluxo em relação ao tempo, né? Formalizando, é isso aqui. Ah, vai entrar em cálculo diferencial? Não, vamos procurar simplificar aqui, né, para entender o fenômeno. Então, um exemplo, ó. Tem aqui um campo magnético. Ali, no nosso outro exemplo, ele estava parado em relação à espira, então não acontecia nada, né? Mas agora eu vou posicionar aqui a espira, ó, né? E eu vou fazer o seguinte, o ímã estava aqui e eu estou afastando ele, né? Ele estava aqui e de repente eu puxei. Não, ele estava aqui, aí eu puxei ele aqui para longe, né? Vamos supor que aqui, como o campo era mais forte, ele valia 10 microtesla. E aqui, para onde eu puxei, já está mais fraquinho, porque está mais longe da espira. Então, vamos supor que aqui ele vale 4 microtesla. Né? E eu fiz esse movimento, né, de puxar o ímã, e eu fiz ele em 2 microsegundos. Fiz muito rápido. Não vamos milissegundos. Né? Micro já é muito rápido. Ó. Então eu fiz esse movimento aqui, que foi de 10 microtesla para 4 microtesla, né? Em 2 milissegundos. A espira, né? Ela não percebeu essa variação, né? Passava certa quantidade de fluxo aqui dentro dela. Depois de 2 milissegundos está passando outra menor, né? Ou seja, ocorreu variação de fluxo dentro dela. E quando ocorre variação, conforme eu mostrei para vocês ali na simulação, eu gero tensão induzida, não é isso? Bom, então vamos para os outros parâmetros aqui. Ó. O ângulo do campo em relação à face da espira é 0 graus. 0 graus. E vamos admitir que a área aqui, né, dessa espira, né, a área dela, é igual a 0,4 metros quadrados. Então vamos analisar aqui, ó, lei de Faraday-Lenz. Ela diz que a tensão induzida é igual a menos a variação de fluxo em relação ao intervalo de tempo que essa variação ocorreu. Sempre que a gente quer calcular uma variação, não é o final menos o inicial? Sim, né? Então eu preciso calcular o fluxo final, o fluxo inicial, né? Ver quanto deu essa variação, né? E em quanto tempo ocorreu essa variação. Então, olha só. Fluxo final. Então, fluxo final vai ser igual, ó. Campo final, 4 micro. 4 vezes 10 a menos 6. Vezes área final da espira. A área não muda, né? Então, se era 0,4 antes, é 0,4 depois. Então, 0,4 vezes cosseno de θ. O ângulo é 0, ó. Eu puxei o ímã aqui reto, né? Ele veio reto. Cosseno de 0 é 1. Então, o fluxo final, né, que passa dentro da espira é 4 vezes 0,4 vezes 1. Né? 4 vezes 0,4 dá 1,6. Vezes 10 a menos 6 Weber, né? Ou micro Weber. Então, esse é o fluxo final. Agora, eu vou fazer o inicial. Ó. Fluxo inicial igual. Campo inicial. Olha o sentido da setinha. Eu não estou afastando o ímã. Então, o inicial era quando eu estava próximo. Ó.
quando eu estava próximo. 10 vezes 10 a menos 6. 10 vezes 10 a menos 6. Vezes área da espira, 0,4. Vezes cosseno de 0, 1. 0 é o ângulo, né? 10 vezes 0,4 dá 4 vezes 10 a menos 6 Weber, né? Então agora eu consigo aplicar aqui a definição então de lei de Faraday-Lenz, ó. Tensão induzida na espira, quando eu fizer esse movimento aqui, vai ser igual, ó, a menos dφ dt, variação de fluxo em relação à variação do tempo. Quanto que variou de fluxo, ó? Final menos o inicial. 1,6 vezes 10 a menos 6 menos 4 vezes 10 a menos 6. Vai dar um número negativo, não é isso? Ó? Vai dar menos 2,4 vezes 10 a menos 6. Né? Dividido por dt. Em quanto tempo ocorreu essa variação de menos 2,4 vezes 10 a menos 6? Ocorreu em 2 milissegundos. 2 vezes 10 a menos 3. Então isso é igual, ó, menos com menos dá mais, né? Ó, menos com menos vai dar mais. 2,4 por 2, 1,2. 10 a menos 6 por 10 a menos 3, passa para cima, troca o sinal. Então dá 10 a menos 3. O que? Já que isso aqui é uma tensão induzida, né? Ó, volts. Tensão é volts. Ou seja, aqui valia 10 microtesla, aqui 4. Eu fiz um movimento em 2 milissegundos. Ó. Puxei o ímã. Né? Gerou quanto aqui na minha espira? 1,2 milivolts. Né? Foi a tensão ali gerada. Né? Então, essa aqui é a aplicação aí da lei de Faraday-Lenz. Né? Ocorreu variação de fluxo na espira, em determinado intervalo de tempo, né? Geramos energia elétrica.